Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Arraes, eu sou membro da equipe de análise da Empíricos e hoje eu estou aqui para ter um bate-papo muito especial com o Henrique Florentino, que é editor da série Ações Exponenciais aqui na Empíricos. Eu já vou iniciar aqui o bate-papo para o Henrique já acabar explicando para a gente o que se trata a carteira dele. Então a pergunta vai servir justamente para isso, para ele se apresentar e contar para a gente um pouco mais sobre o trabalho que ele faz aqui na Empíricos. Então, a gente está nem no final do ano, mas já dá para falar de uma retrospectiva, né? Com tanta coisa que aconteceu no ano, a gente começou problema no Irã, a gente teve o desenrolar do coronavírus, que a gente ainda está lidando com a pandemia, teve problema no petróleo, contrato de petróleo negociando a preço negativo. Você, por estar à frente de uma série que tem uma carteira de ações com um perfil, vamos dizer assim, mais arriscado, você tem uma grande responsabilidade. Então, eu queria que você explicasse aqui o que se trata uma carteira de Special Situations e como que foi a sua cabeça à medida que esses acontecimentos foram acontecendo? Você ficou desesperado? Como que você lidou com essa responsabilidade? Boa, legal. Bom, prazer estar aqui. Primeiramente, assim, como você disse, a gente está tendo um ano, né, bem atípico, né? Primeiro é uma questão de uma pandemia que no mundo não ocorria desde os anos 20, né? No que consiste, né, a nossa carteira de Special Situations, né, ou ações exponenciais, como é o nome da série agora, buscar empresas que tenham alto potencial de retorno, dado, obviamente, o maior nível de risco. O que isso quer dizer? Nós procuramos alguns fatores que nós chamamos de gatilhos de exponencialidade. O que são isso? São empresas passando por reestruturação operacional, reestruturação de dívida, fusões e aquisições, até mesmo questões de ativismo, né, que é quando está trocando uma base acionária, está trocando a diretoria, etc., para trazer um sangue novo e revigorar a empresa. Esses fatores são os que nós buscamos ali para buscar os altos retornos também. Boa, e você começou a carteira do Ações Exponenciais lá em fevereiro de 2019, e se a gente olhar o índice Bovespa naquela época, a gente estava próximo ali dos 98 mil pontos, e agora a gente está próximo aqui dos 100 mil pontos, um nível parecido, só que de lá para cá, muito aconteceu com a sua carteira. Se a gente olhar o quanto que você abriu de alfa em relação ao Ibovespa, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, foi uma coisa impressionante. Então, a pessoa que está nos assistindo pode ficar com aquela sensação, a gente talvez tenha andado demais, talvez o índice já tenha andado demais, o que a gente pode esperar daqui para frente? E talvez a sua carteira seja um exemplo de como há possibilidades de ganhos, mesmo quando a bolsa está ali no mesmo patamar ali, parece que de lado, né? Sim, perfeito. Como você mencionou, a gente começou a carteira com 98 mil pontos de Ibovespa. Em 2019, a nossa carteira andou 64% contra 17% do Ibovespa, né? Então, e desde o início a gente anda mais de 50%, né? 52%, e o Ibovespa está andando quase de lado, subiu menos de 2%. Eu costumo dizer que esse momento ele é o mais propício para você procurar ações exponenciais, que é quando a bolsa já andou algum volume relevante, né, em termos de pontos e etc. E aí o mercado começa a buscar o que ficou para trás. E aí a gente acertando ali as empresas, né, empresas que estão bem analisadas, etc., com bastante gatilho de exponencialidade, terminam gerando esse alfa, como você mencionou, bem relevante no período. Bom, então eu queria trazer o nosso papo agora. Você falou de alguns perfis de empresas, ações exponenciais, situações mais complicadas acontecendo com as companhias. Só que nessa crise teve empresas muito boas que, por estarem em setores que foram muito atingidos, elas acabaram sofrendo. Então, se você pudesse dar um panorama assim, dos setores mais afetados, eu sei que você cobre diversos setores da Bolsa, e talvez trazer algum exemplo de alguma precaução adicional que você tomou com alguma empresa que você tem na sua carteira e que, além de já ser uma special situation, ainda está num setor que foi bastante afetado. Não, perfeito. Como nós sabemos que assim, né, a questão de pandemia para a gente foi uma novidade para todo mundo que está ainda no mercado, né? Os setores que foram mais afetados, obviamente, foram setores que precisam de fluxos de pessoa, né? Então aí você teve shopping centers, a questão de o segmento de alimentação, né, hotéis, restaurantes, né, hospitalidade, varejo em geral, né, o varejo de vestuário também sofreu bastante com fechamento de lojas de shoppings. Até mesmo lojas de rua que permaneceram abertas, mas aí você tem uma restrição ao número de pessoas, fluxo, né? Questão de experimentar roupa, etc., que também é uma coisa que reduz venda. Então esses foram os setores que mais saltaram os olhos no primeiro momento na questão negativa, né? No lado positivo, você teve principalmente empresas que já tinham avançado bastante em digitalização, e-commerce, né? Caso de Magazine Luiza, B2W,
saíram aí, de certa forma, como grandes vencedoras, né? Estão saindo, né? A gente ainda está vivendo a pandemia, embora com uma abertura gradual da economia cada vez maior. Falando da nossa carteira, nós temos, né, ações que foram altamente expostas à questão da pandemia. Acho que eu posso destacar, primeiramente, as ações da IMC, que o ticker é MEAL3, que é uma empresa de foods, do segmento de alimentação, que tem as redes Pizza Hut, Frango Assado, KFC, que obviamente viu um cenário do dia para a noite, basicamente. Perderam boa parte da receita ali, da venda física, tiveram Perfeito. que reinventar o modelo de delivery para poder sobreviver. Perfeito. E assim, já era uma empresa que estava vindo no momento de buscando investimentos, crescimento, e aí toma um baque desse. Então, o que nós fazemos nesse caso, né? Primeira coisa a gente sabe que a empresa está indo para um mergulho de receita, um mergulho de margem, é saber se ela vai sair viva do outro lado da margem, né? Então, o que nós fazemos? Nós fizemos um modelo extremamente estressado da empresa, em que eu zerei basicamente a receita dela por 6 meses. Eu zerei, assim, nem delivery, nem nada, e eu quero saber se ela é capaz de sobreviver. Se a estrutura de capital dela agora suporta isso. Claro que nós precisamos também colocar em contrabalancear que empresas que estão na bolsa de valores já passaram por diversos estágios, né, anteriores ao seu desenvolvimento. E tem também a fonte de financiamento que no limite você faz um aumento de capital, pede ajuda aos acionistas e fala, olha, é isso ou não vai ter jeito, né? Mas a gente viu que a companhia tinha condição, obviamente sofreu e está sofrendo, né? O segundo trimestre certamente foi o mais afetado pela pandemia de todos esses setores. Mas a companhia se movimentou rápido, colocou uma boa parte da sua força de trabalho em férias coletivas, etc. Fez um trabalho legal de gestão de fluxo de caixa e já demonstrou um resultado mais tranquilo no segundo trimestre. Outro setor que foi muito afetado também é o setor de shopping centers, né? Que ainda continua com os níveis de preço ainda bastante atrativos, na minha opinião. E por quê? Porque realmente teve que dar muito desconto para lojista, você vai ter lojistas que vão realmente ir à falência, que não vão conseguir manter as portas abertas, né? E isso vai afetar o setor de shoppings por 2, 3 anos talvez. Mas eu acho que quando você considera a perpetuidade de um shopping, esse valor, né, o valor negativo desses 3 anos, ele é muito baixo. Então, eu acho que também tem bastante oportunidade aí nesse segmento também. E você usou uma palavra que eu achei interessante, a palavra que alguns preços de shopping estão atrativos. Uhum. Então, no meio dessa crise, com esses setores muito afetados, o que você vê de visão para frente? Você falou que tem um legado para carregar durante uns 3 anos, provavelmente, principalmente nesse setor de shopping que você citou, mas é possível extrair oportunidades nesse momento em que os preços estão mais comprimidos? Sim, eu acho que nesse momento também abrem-se muitas oportunidades, né? Não só em empresas necessariamente de shoppings, mas, por exemplo, o nosso segmento de construção, né, de incorporação também sofreu bastante, né? Os estandes ficaram fechados, o mercado tomou um pouco de susto e também abriu-se algumas oportunidades ali. Mas eu acho que dentro do segmento de shoppings mesmo, hoje reside uma grande oportunidade para quem tiver paciência, obviamente, de entender que aos poucos a economia vai se reabrindo. É de se esperar que em algum momento do ano que vem, alguns dizem esse ano, a gente vai ter uma vacina aprovada, né? E obviamente não só tê-la aprovada, é tê-la aplicada, né? Que é o mais importante. E os shoppings já estão voltando a ter mais fluxo, aos poucos, aumentando os seus horários de funcionamento. Então, é preciso entender que vai ser gradual, mas que gradualmente deve se melhorar. E isso, obviamente, vai se refletir no resultado e depois no preço das ações. E falando, então, dos setores que conseguiram passar pela crise de uma maneira mais resiliente, você já até falou um exemplo aqui de Magazine Luiza, a gente vê o movimento lá fora, as Big Techs sendo muito resilientes. Aqui no Brasil a gente não tem um setor tech muito consolidado, né? Um setor que exige uma certa criatividade, a gente acaba trazendo varejistas que têm um e-commerce muito desenvolvido para esse pacote de tecnologia aqui. Você poderia comentar um pouco sobre setores que se saíram bem na pandemia e já engatar com a pergunta de, dado que eles foram resilientes, será que ficou caro demais agora também? Essa é uma boa pergunta. Como você disse, né, no mercado lá dos Estados Unidos, principalmente, o mundo fugiu para as Big Techs, né? Então, você veio a Amazon, Google, Apple, as empresas que
são absurdamente líquidas, são absurdamente rentáveis, ganharam aí muito espaço frente ao mundo físico, né, por assim dizer. Aqui no Brasil, realmente, a gente não tem um grande setor de desenvolvimento de tecnologia, né? Para você ter uma ideia, que a gente pode chamar de fato de empresa de tecnologia no nosso índice Bovespa, a gente só tem a TOTVS, né? A gente não, né, tem a Linksys também, mas ela ainda não faz parte do índice, etc. Então, mas eu acho que é uma empresa também que dá para a gente destacar, que num cenário onde precisou de dar apoio ao pequeno e médio lojista e etc., essas empresas, né, a própria Stone, que não negocia aqui, né, que vai ter BDR logo mais disponível para os investidores pessoas físicas, foram empresas que se destacaram, foram empresas que foram bem, né, setores que foram bem, né, como eu falei, e-commerce, né, foi um setor que foi bem. Até mesmo o varejo físico, em alguns casos, né, com algumas pequenas inovações de venda por WhatsApp, etc. Até o varejo de vestuário, a Arezzo, por exemplo, foi uma empresa que foi muito bem na crise, desenvolvendo seu e-commerce, né? Acho que você fala, quando você tem uma boa gestão, né, você recebe um limão, você faz uma limonada. Então, acho que tiveram casos e empresas que fizeram uma boa limonada dessa crise. E eu vou trazer aqui mais para o nicho também agora das ações exponenciais. Bom, a gente está no Brasil, vale sempre lembrar que a gente está exposto a riscos políticos, a gente agora está discutindo a incerteza de uma trajetória fiscal, como que vai ficar mais para frente. Temos ali uma dependência de commodities como um país emergente. Nesse país, com todas essas idiosincrasias do Brasil, como que é lidar com ações exponenciais? Como que um investidor pode olhar para um perfil de empresas mais arriscadas sem ficar com medo, sem acabar amargando perdas potenciais em momentos de estresse? Como fazer essa gestão? Eu acho que é importante, assim, primeiro é entender a função do percentual das ações exponenciais no seu portfólio, né? Acho que dentro de uma carteira balanceada cabe muito esse tipo de ação. Outro ponto é que, assim, entender também que do nosso lado, todas as empresas que a gente tem sugerido demandam, obviamente, um acompanhamento muito mais constante e até mais próximo da empresa, porque é fácil você achar notícia de Petrobras, de Vale, não é fácil você achar uma notícia de uma Mills da vida ou etc. Você tem que estar próximo, você tem que estar em cima. E, obviamente, também trazendo um pouco da experiência anterior que eu tive de crédito, né, no segmento de como credor mesmo, de entender como que é a dinâmica do mercado, como é que é a questão de refinanciamento de empresas e etc., que você consegue minimizar, obviamente, os riscos com bastante análise e conhecimento. E para quem quer conhecer ou etc., precisa entender que é para ser uma parcela pequena do seu portfólio, para pôr pouco dinheiro para ganhar muito dinheiro e não o contrário, até para o perfil de risco do seu portfólio, né, não ficar muito alto. Então, esses são fatores que qualquer um que se interesse precisa ponderar antes de sair comprando as ações ou etc., né? Outra coisa que é muito importante salientar é que muitas vezes a gente recebe a pergunta, então ações exponenciais eu vou comprar tudo que é ruim na bolsa que está barato. Provavelmente você não vai durar muito tempo na bolsa, né? Acho que eu tenho muito mais exemplos de empresas que eu analisei e disse não do que disse sim, né? Então, e obviamente tem seus motivos para você dizer não vou sugerir essa ação para os meus assinantes. Então tem que tomar bastante cuidado, né? Estão brincando com fogo, né? Então não pode continuar achando que, olha, é só comprar o que caiu muito, o que está teoricamente barato, que você corre um alto risco de incorrer em perdas permanentes de capital, né? E não simplesmente uma oscilação de ação de curto prazo. Não, isso é importante falar, a gente está num ano onde a gente bateu recorde de pessoa física entrando na bolsa e a gente viu esse movimento acontecer com algumas empresas, né, de pessoa física interessada em comprar o que caiu com esse sonho de uma grande valorização. Então, tem que tomar um certo cuidado. A gente viu empresas que têm um certo perfil de risco elevado sendo campeãs de volume de negociação. Eu queria até puxar uma dessas empresas que foi uma que ficou bastante em voga, muita gente falando sobre as ações da Oi. Eu sei que muita gente se interessa por esse papel, há uma oportunidade na mesa, há muito risco também na mesa. Se você pudesse dar uma pincelada sobre o seu assunto, o que você vê para esse papel, o que você enxerga de possível valorização e também riscos? Sim, claro.
Bom, é um caso que a gente já acompanha há bastante tempo, né? Eu acho que hoje, em termos de risco, já foram bem mitigados perante por exemplo, junho de 2019, quando você não tinha a nova lei das telecomunicações aprovadas, você não tinha, que saiu ontem, inclusive isso, que foi a aprovação do aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi. Lembrando, a Oi é uma empresa em recuperação judicial, isso precisa ficar claro, porque às vezes as pessoas, né, acham que, olha, eu compro e não tem risco, eu só tenho o lado upside, que a gente fala, né, só tenho potencial de valorização. Não, tem risco, podem ocorrer coisas no meio do caminho, por exemplo, hoje ela tem uma proposta lá pelo segmento móvel de 16,5 bilhões de reais. Precisa entender como é que vai ser CAD nisso, eu acho que vai ser negocial, mas vai gerar volatilidade na ação, é importante que quem quiser ter uma exposição à Oi tenha uma exposição num tamanho do seu portfólio que te deixe dormir tranquilo, porque a gente viu muito isso aqui, posso até citar exemplo na série, a gente tem ela dentro das nossas sugestões, desde junho de 2019, mais ou menos. Muitos dos nossos assinantes, infelizmente, compraram só as ações da Oi, e as ações da Oi caíram em 2019. Dentro de um desempenho que nós tivemos superior a 60%, teve gente que perdeu dinheiro. Por quê? Concentração, né? Dar o famoso all-in numa ação, achar que aquela é a tacada da vida, e isso é aumentar exacerbadamente o seu risco, não é necessário isso. Agora falando do futuro, né? Então com esse aditamento que saiu ontem, a companhia consegue separar em unidades produtivas individuais cada segmento dela, vender unidade móvel, quer vender a parte de TV por assinatura, quer também vender uma parte do seu segmento fibra, e aí a companhia consegue reduzir seu endividamento, que é gigantesco, reduzir muito e se tornar uma companhia rentável para o futuro. A gente, né, dentro dos nossos cálculos aqui, é uma ação que tem potencial de valer um pouco mais de R$3, mas precisa saber que você está correndo risco também. Por quê? Porque muitas coisas podem acontecer nesse meio do caminho. Pode vir um CAD, pode ter uma judicialização da questão do aditamento do plano de recuperação judicial. Então você tem que estar disposto a correr risco e saber que vai balançar. Mas eu acho que é uma relação risco-retorno atrativa hoje. E quando você escolheu esse papel e decidiu colocar a Oi na sua carteira, ela foi pensada para estar contrabalanceada e dividida entre outras ações que fazem parte da sua carteira sugerida. Então eu já queria pegar esse gancho para você dar uma sugestão. Na verdade, são duas perguntas conectadas. Primeiro, quais são os pré-requisitos para se entrar no Ações Exponenciais, para se assinar a série, que tipo de perfil de pessoa teria que ser esse, que poder aquisitivo é exigido para montar uma carteira. Dito isso, quanto que deveria ser o percentual de ações exponenciais dentro da carteira do investidor, que já deve ter ali sua parte em ações investidas, como que ele deve dimensionar esse perfil de empresas? Legal. Então, assim, a gente sempre, quando fala qual que é o capital inicial, né? A gente já parte sempre do princípio que a pessoa já tem lá sua reserva de emergência, já tem dinheiro em renda fixa, fundo imobiliário, né? E aí sua parcelinha ali de ações. Para você começar nas ações exponenciais, nós temos carteiras sugeridas a partir de R$5.000. Eu acho que é um volume legal até 5.000 ali, que são só 3 ativos dos 11 que nós temos sugeridos hoje, tá? E também tem a opção do nosso fundo na Vitrio, né, que é o Special Situations FIA, que também o investimento inicial é a partir de R$5.000. Você já compra aí uma parcelinha de cada uma das 11 ações, também é uma saída interessante. Com relação a portfólio, né, pensando na carteira completa do investidor, eu acho interessante você pegar do que você tem em ações, da parcela na pizza que você tem em ações, que ela diz muito sobre o seu risco, né, sobre o seu apetite a risco. E você pegar desse valor, no máximo, 20%. Então, vamos fazer aqui. Se um investidor tem 40% da carteira em ações, ele deve ter no máximo 20% em ações exponenciais, que dá 8% da pizza total. Mas isso é para quem tem mais apetite ao risco, a questão até mesmo de idade, etc. Se você tem menos apetite ao risco, diminui para 10%, né, por exemplo, e aí você vai cair para menos que 4%. Então, assim, é importante, a gente cita que entre 3% e 8% do seu portfólio total é um range legal, obviamente adequando ao teu perfil aqui de risco na metade. Não gosto muito, 3% é um bom número, eu gosto bastante, 8% é um bom número.
e nunca escolher uma das ações que estão na carteira e colocar todo o patrimônio nela. Né? Eu acho que isso é muito importante também, dizer que a gente também lida com um jogo de probabilidades. A gente tem hoje 11 ações exponenciais. Se você tiver as 11, a chance de você pegar uma grande porrada em uma delas é maior do que você ter uma só. Né? Então, assim, probabilisticamente você está aumentando sua chance. Né? Então, é muito importante que, assim, eu entendo que muita gente vai chegar na série, por exemplo, e não vai conseguir comprar as 11 de uma vez. Mas tudo bem, tenta comprar 3. Depois vai aumentando essas 3, entendeu? Não vai concentrando mais nelas. Compra 4, 5, 6, ou usa o fundo, se for o caso. É importante ter esse conceito de jogo probabilístico também na cabeça. Bom, então, queria te agradecer pelo papo de hoje, me direcionar aqui para o pessoal, deixar esse aviso que quem gosta desse tipo de perfil de ações, eu faço convite para conhecer mais de perto ações exponenciais, conhecer mais de perto o trabalho do Henrique, ele faz um trabalho brilhante, com uma carteira com um ótimo desempenho. Quem não está tão confortável com esse operacional de lidar, tem a opção do fundo na Vitro, que é o Special Situations FIA. É uma ótima opção para quem não quer ter aquele operacional de dor de cabeça, lidar com a corretora, fazer a DARF de declaração de imposto. O fundo já recolhe imposto de renda direto na fonte, o que é uma mão na roda para quem realmente liga para essa questão operacional. E eu deixo aqui novamente meu agradecimento ao Henrique por participar do nosso bate-papo de hoje. Imagina, eu que agradeço. Estamos sempre às ordens. Um abraço.